Então, a palestra e a exposição a partir do tema de pesquisa desenvolvido pelo Laboratório de Análise da Violência do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, LAV, UERJ, denominada Coronavírus, Medo, Percepções e Crenças, né? Esse grupo de estudos e pesquisa, eles trabalharam durante o período de 2 de julho de 2020. Desculpa, Dorian, errei aqui na realização. Que eu puxei aqui uma outra informação. Eles trabalharam entre os dias 4 e 15 de maio pela internet com 1.203 moradores da cidade do Rio de Janeiro. Então, a referida pesquisa, né, ela será apresentada pelo professor Dorian. Dorian Luiz Borges, né? Doutor em Sociologia pelo UPERJ, em 2009, possui graduação em Ciências Estatísticas pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas, no ano de 1998, mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais pela mesma instituição, 2004, foi coordenador técnico da pesquisa de condições de vida e vitimização na região metropolitana do Rio de Janeiro. É autor do livro O Medo do Crime na Cidade do Rio de Janeiro, uma análise sobre a perspectiva das crenças de perigo. Tem experiência nas áreas de violência, criminalidade e segurança pública. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, PPCIS, da UERJ. Também é pesquisador do Laboratório de Análise da Violência, lá, UERJ, e é coordenador do projeto de extensão da UERJ, Quantidados, Pesquisa e Análise de Dados. Obrigada, Dorian, mais uma vez. A gente vai apresentar a professora Maria Ângela, né, doutora Maria Ângela Figueiredo Braga. Ela é diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, CCSA, da Unimontes, é coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa e Metodologia, Violência e Criminalidade da Unimontes e professora do Departamento de Ciências Sociais, especialmente na área de Sociologia Jurídica e também das disciplinas de Sociologia, Violência e Criminalidade. A professora Sheila, ela é mestre em desenvolvimento social, professora do Departamento de Ciências Sociais, na área da Sociologia. Ela é coordenadora de monografia, né, técnica de comunicação científica, monografia, coordenadora junto com a professora Maria Ângela do Grupo de Estudo e Pesquisa em Metodologia, Violência e Criminalidade, da Unimontes, e doutoranda em Desenvolvimento Social, DPGDS, pela Unimontes. Muito obrigada, Dorian, pela contribuição. Sei que será rico do nosso departamento, né, a nossa ênfase no nosso curso, as duas perspectivas, a qualitativa, a metodologia qualitativa e quantitativa, e acredito que a sua exposição ajudará no fazer, né, das nossas pesquisas e fortalecimento das pesquisas também na área da criminalidade, da violência e de outras áreas correlatas no curso de Ciências Sociais. Agradeço muito pela sua vinda ao Norte de Minas, mesmo que seja virtualmente. Obrigada, bom trabalho para todos nós. Obrigado, Railma, obrigado a todas e todos que estão nos assistindo. É um super prazer estar participando desse momento, apesar das condições que a gente está participando e do tema também, né? Eu queria estar falando de um tema um pouco mais leve, mas eu confesso a vocês que eu nunca falo de um tema muito leve, né? Os meus temas sempre são homicídios, medo do crime e agora medo do coronavírus, né? E aí, dentro dessa lógica dos meus temas de discussão que eu tenho desenvolvido ao longo da minha trajetória, né, de pesquisa, que acaba sendo medo também, eu tenho falado muito sobre medo do crime ao longo dos últimos anos, né? Eu comecei a pensar nesse contexto que a gente está, sobre como é que as pessoas estão percebendo, como é que as pessoas estão sentindo essa situação, né? E eu tentei, na verdade, e aí eu quis fazer uma pesquisa, né, para tentar mensurar essa percepção das pessoas.
Mas para poder pensar essa percepção, eu parti de uma perspectiva teórica que eu desenvolvi alguns anos atrás, que inclusive está nesse livro que a Railma citou, que é O Medo na Cidade do Rio de Janeiro, O Medo do Crime na Cidade do Rio de Janeiro, que é uma perspectiva teórica que eu desenvolvi para tentar compreender o medo do crime, né? São as crenças de perigo. E aí eu tentei, enfim, eu venho, na verdade, desenvolvendo, inclusive a Railma falou agora sobre o pós-doutorado, porque eu acabei de voltar do pós-doutorado, eu estava fazendo pós-doutorado no passado, no Chile, e lá eu estava fazendo uma pesquisa sobre o medo também, lá no Chile. Eu fiz sobre o medo do crime e também estava desenvolvendo alguns estudos sobre outros tipos de medo. Estava fazendo um levantamento sobre diferentes formas de manifestação de medo. Inclusive, alguns medos que eu e a pessoa com quem eu estava desenvolvendo a pesquisa, nós chamamos de medos alternativos, porque nós chamamos alguns de medos tradicionais, como o medo de saúde, né? Medo de doença, que é o que é o que eu vou tratar hoje, né? Medo de questões de trabalho, de economia, medo da natureza, né? Por exemplo, no Chile, que foi onde a gente fez a nossa pesquisa, tem terremotos, né? Então, esse medo de questões da natureza é um medo tradicional, um medo comum lá, mas a gente descobriu, né, e mostrou alguns medos que nós chamamos de medos alternativos, ou medos medos novos, né? São medos que estão surgindo, né? Que têm surgindo, são medos que nós chamamos de medos emergentes, na verdade, que são muito recentes e que a gente percebeu isso lá no Chile e que agora o nosso cronograma de pesquisa, a gente desenvolveu isso em outros países da América Latina, só que agora a gente deu uma parada no nosso planejamento em função dessa pandemia. Mas quais seriam esses outros tipos de medo, né? Desses medos emergentes? Um dos medos emergentes é o medo de questões de igualdade, sobretudo de igualdade sexual. Então, muitas pessoas elas têm receio e medo do que isso significa na sociedade. Então, as pessoas elas não sabem muito lidar com essa questão, né? O fato de desse tema estar ou sendo discutido ou sendo implementado na sociedade faz com que muitas pessoas desenvolvam um certo receio, um certo temor. Isso a gente percebeu, por exemplo, lá no Chile. E eu tendo a acreditar que isso se manifeste em outras sociedades também. Então, isso é um medo emergente. Eu acho que isso está muito relacionado com o fato são experiências, por mais que a questão, por exemplo, o feminismo, na verdade, pensando na perspectiva de feminismo, né, ele não é recente, mas a forma como algumas questões elas são tratadas, talvez ela tenha estimulado algumas questões e tenha manifestado alguns sentimentos nas pessoas. E por isso que eu vou falar, está muito relacionado com a ideia do que eu desenvolvo de crenças de perigo, que eu vou explicar para vocês. Um outro aí, só pensando em feminismo, a partir do que a gente conseguiu mensurar, a partir da questão do aborto, por exemplo, do aborto e da condição do corpo da mulher, né? Essa é uma das questões que a gente conseguiu verificar no Chile. Eu não vou falar de tudo, porque de hoje não é esse trabalho que a gente fez no Chile, né? Mas um outro resultado que a gente verificou, por exemplo, está relacionado com o medo das redes sociais, né? Seja a exposição nas redes sociais, esse é um tipo de medo, e o outro medo, mas da exposição já tem uma literatura que fala sobre isso. E o outro medo que a gente descobriu, que não tem literatura que fala sobre isso, está relacionado ao poder das redes sociais.
né? Enfim, muitas pessoas têm um receio com esse poder. E é claro que todas essas questões, elas têm vínculo com questões políticas. Seja questões políticas que estão relacionadas à confiança em instituições políticas ou instituições ou outros tipos de instituição. Então, dentro dessa... isso é uma coisa que eu venho estudando ao longo que eu estudei, por exemplo, ano passado. E aí, dentro dessa lógica, está muito relacionado também com a minha perspectiva teórica, que são as crenças de perigo. O que são crenças de perigo? E aí eu construí essas crenças de perigo pensando muito a lógica do medo do crime. As pessoas, eu defendo que o medo ele é uma reação emocional diante de algum perigo, tá? Diante de alguma coisa que a pessoa se sente ameaçada. Então, voltando à questão lá da questão de gênero, ou do feminismo, da questão do aborto, da liberação do aborto, as pessoas se sentem ameaçadas, seja por uma questão moral, religiosa, seja lá qual for, as pessoas se sentem ameaçadas em função desse tema. E por conta disso, elas se levanta algum tipo de reação emocional. Mas por que elas se sentem ameaçadas por conta disso? Porque existem crenças que são construídas. Então, a minha perspectiva é a construção de crenças, que essas crenças são desenvolvidas ao longo de um processo histórico, social, que é partilhado através de várias condições durante a vida do indivíduo, que vai pode ser desde a infância ou a partir das trocas sociais, né? Então, enfim, e essas crenças, ela tem um elo muito forte entre o real e o imaginário. Então, na verdade, a gente está falando das conexões entre a vida do saber e a vida concreta do indivíduo nos processos de trocas com os outros. Então, essa é a ideia dessas crenças. E elas são construídas a partir de todas essas manifestações de trocas. Então, essas crenças são construídas e, a partir da construção dessas crenças, elas, a partir do momento que você entra em contato com essas crenças, você pode manifestar um determinado medo de alguma coisa. E, nesse momento, nesse contexto em que a gente se encontra, a crença sobre o atual cenário, né? A gente começou a levantar algumas questões, que é a questão do como é que o coronavírus está nesse contexto. Porque várias crenças estão sendo construídas nesse atual contexto. E aí assim, a gente tem atores políticos, né, que estavam falando que, vou parafrasear, né, isso aqui, vai pensando mais no início, né, enfim, em diferentes momentos, né, isso é apenas uma gripezinha, isso é uma coisa que veio da China, isso é uma questão política, enfim, que eu vou voltar a falar sobre isso mais para frente, mas, então, são crenças que acabam sendo construídas, ou então que isso é uma doença, isso realmente é um problema de saúde pública. Então, são várias crenças que vão sendo construídas, e em função da crença que o indivíduo tem, a pessoa pode manifestar diferentes tipos de medo. Em função disso, em função da pandemia, da forma como a pandemia tem sido manifestada, é a forma como as pessoas têm desenvolvido a forma como as pessoas têm falado sobre a pandemia. E aí, hoje em dia, nós temos a questão das redes sociais, que aí, na verdade, é uma forma de comunicação, né? Que é uma comunicação muito rápida, né? Que é a forma de troca, né? Para além da troca do face-to-face, né? Da pessoa, enfim, entre os indivíduos, a gente tem essa outra troca aqui entre os indivíduos, que é das redes sociais. E a gente está no momento do pós-verdade, em que verdades são construídas
a partir das redes sociais. Então, muitas coisas estão sendo evoluídas a partir dessas construções. Então, em função desse contexto, eu acabei construindo essa pesquisa, me manifestou essa vontade de fazer essa pesquisa, de realizar essa pesquisa na cidade do Rio de Janeiro. Inicialmente, a gente fez na cidade do Rio de Janeiro, a nossa vontade era fazer Brasil, mas aí por uma questão... a minha justificativa vai ser péssima, tá, gente? Mas é por uma questão de recursos, nós fizemos na cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente acabou não fazendo nem no estado, porque assim, como a gente fez uma pesquisa nas redes sociais, também pensando em recursos, a gente teria maior facilidade, pensando em representatividade, se a gente cercasse apenas a cidade do Rio de Janeiro. E com isso a gente tentou utilizar o Facebook, o Twitter e o Instagram. Para a gente conseguir captar... bom, antes de eu falar sobre isso, por que a gente escolheu esses 3 tipos de redes? Porque o perfil dos usuários dessas 3 redes acaba sendo um pouco diferente. O Instagram é utilizado, sobretudo, por pessoas, não completamente, não exclusivamente, mas, sobretudo, por pessoas mais jovens. O Facebook, por pessoas mais maduras. E o Twitter, por pessoas que têm mais críticas. Então, a gente, de alguma forma, tentou pegar, não, como eu falei, não exclusivamente, mas pessoas com perfis mais ou menos diferentes. Essa não é uma pesquisa representativa da cidade do Rio de Janeiro, mas que a gente tem uma ideia geral da cidade do Rio de Janeiro. Uma forma que a gente teve para estimular as pessoas a participarem da pesquisa foi um sorteio de um vale-compras de R$300. Então, a gente estimulou as pessoas a participarem da pesquisa. A gente, no dia 15 de maio, que foi o último dia de participação da pesquisa, a gente fez esse sorteio. E uma pessoa foi sorteada, claro, né? Porque a gente é honesto. Isso é bom a gente deixar claro, né? A gente sorteou esse resultado. E a gente foi muito interessante porque a gente teve participação de toda a cidade do Rio de Janeiro. A gente teve praticamente de todos os bairros e de todas as zonas da cidade do Rio de Janeiro. Agora vamos aos resultados da pesquisa e tentar... bom, e aí vamos falar um pouquinho dos resultados da pesquisa. Uma coisa ficou claro, pensando na pesquisa, é que o medo, a preocupação e a insegurança são 3 palavras que realmente traduzem o sentimento dos respondentes dessa pesquisa, né? Ou seja, pelo menos dessa população da cidade do Rio de Janeiro, né? Em função da pandemia, né? E não só em função da pandemia, mas, sobretudo, pensando na perspectiva dos impactos sociais e econômicos gerados pela pandemia. Acho que esse é um resultado que a gente percebeu. Uma coisa também que a gente verificou é que mais da metade dos entrevistados disse que tem muito medo ou que está desconfortável ou que está preocupado com o coronavírus. Então, mais da metade desses entrevistados disseram que estavam muito com medo. Só que esse resultado ele tem perfis muito específicos, né? As mulheres valorizavam mais o perigo do que os homens. Então, quase 70% das mulheres se sentiam com mais medo com muito medo do coronavírus, enquanto 50% dos homens se sentiam com medo do coronavírus. Isso a literatura, na verdade, já fala dessa relação do medo numa comparação entre homens e mulheres. E a gente pode pensar um pouco a partir de uma perspectiva de um ethos guerreiro, né? O homem, e aí isso, inclusive, se refere também a gente mensura também a ideia de exposição. Os homens acabam também se expondo mais, né? Então, o homem, ele não revela
os seus sentimentos, enquanto as mulheres acabam revelando mais. O homem, dentro dessa lógica de ethos guerreiro, né? E aí até voltando para a questão da construção de crenças, né? O homem deve ser o corajoso. Então, imagina, você não vai enfrentar, você vai ficar com medinho do coronavírus, então o homem não vai dizer, ele não vai, inclusive, assumir que tem medo do coronavírus. Então, está muito dentro dessa lógica de construção de uma crença. E que tem essa relação com essa força, né? E que o homem, para ser macho, ele precisa ter coragem. Essa coragem ele não pode ter medo, né? Então, tem essa relação, né? E isso acontece um pouco de acordo com os diferentes tipos de medo. Eu vou tentar falar um pouquinho rápido, porque eu já estou vendo que eu só tenho mais 15 minutos. E eu tenho muita coisa ainda para falar. A gente também identificou um outro resultado que é interessante, que é contraditório, mas é interessante, é que os indivíduos acima de 60 anos estão ligeiramente com menos medo do que os das outras idades. Entre eles, 60% tem muito medo do coronavírus, e já os jovens de 20 a 30 anos, 70%. Enquanto 60% das pessoas com 60 anos ou mais têm medo, de 20 a 30 anos são os que têm mais medo. Mas esse resultado chama atenção porque as pessoas com 60 anos ou mais são aquelas que compõem o grupo de risco, né? Então, isso chamou bastante atenção, tá? O outro resultado que nos chamou a atenção é o efeito do medo e da infecção, de ter sido infectado pelo coronavírus. Essa relação, né? As pessoas que foram infectadas pelo coronavírus, elas não foram... elas têm menos medo do que as que não foram infectadas. As pessoas que têm amigos ou parentes que foram infectados têm mais medo do coronavírus do que aqueles que não têm amigos ou parentes que foram infectados. E as que têm alguém na residência que foram infectados pelo coronavírus têm mais medo ainda do coronavírus do que os que dos que não têm pessoas na residência infectado. O que esse resultado está mostrando? Eu estou falando um pouco rápido, mas o que eu estou querendo dizer? A questão da relação emocional e contaminação, né? Ou seja, quando eu sou contaminado, eu não tenho muito problema, não existe muito problema, eu continuo não tendo muito medo. Mas quando é uma pessoa muito próxima a mim, sobretudo quem mora comigo, o meu medo aumenta. Então, a relação com o medo ao coronavírus está muito relacionado ao meu ente próximo. Isso, quanto mais próximo, maior o meu medo. Então, tem uma questão emotiva muito forte nesse medo, né? Isso a gente verifica em outros resultados também. Agora eu vou falar para os nossos principais resultados, que é o que eu realmente queria apresentar aqui. Essa pesquisa, ela revelou 2 resultados principais, tá? O primeiro resultado principal diz respeito à questão da desigualdade social. Bom, o Brasil, né, e o Rio de Janeiro, em particular, isso que eu vou falar não é novidade para ninguém, eles são palcos de uma desigualdade social muito grande, tá? Esse espaço, esse contexto de pandemia, ele tem acentuado essa situação de desigualdade social. E aí eu vou estar falando sobre desigualdade a partir do local de moradia, tá? Utilizando uma representação a partir de um local de moradia como o local de favela, né? A partir dos moradores de favela. Os moradores de favela, fazendo uma análise a partir da exposição, ou seja, as pessoas que evitam sair de casa por algum motivo, né?
quando a gente compara os moradores de favela, os moradores de outras localidades, os moradores de favelas, eles acabam saindo para trabalhar fora de casa mais do que os moradores de outras localidades. Na verdade, eles fazem isso porque eles necessitam sair de casa para trabalhar fora, diferente dos moradores de outras localidades. E, consequentemente, os moradores de favela são os que acabam pegando mais transporte coletivo nesse período de pandemia. Isso mostra, na verdade, mostra uma situação extremamente delicada. Enquanto a população de classe média, eles têm um trabalho que permite trabalhar no home office, como eu estou trabalhando em casa. Eu tenho meu escritório, eu posso trabalhar dentro da minha casa. Esses moradores de favela, eles não têm essa oportunidade. E acontece, eles têm duas possibilidades. Ou eles se expõem à contaminação, eles passam por uma situação de exposição à contaminação, ou eles ficam desempregados. Esse é o resultado que a gente tem visto. Então, a gente vê uma acentuação dessa desigualdade a partir de uma perspectiva do coronavírus e de saúde pública. Essa é uma questão que é muito grave. Ou seja, os patrões não liberam. E quando há alguma coisa, um efeito de não ter trabalho. Um outro resultado é que os moradores de favela também são os que mais têm medo. Eles têm medo. São 3 tipos de medo que afetam eles. Eles têm muito medo do coronavírus. O outro medo que eles relataram é muito medo de ser contaminado. E o outro medo é o medo de morrer pelo coronavírus. Alô? Alô? O outro medo é medo de morrer pelo coronavírus. E isso tem relação também com esse fato de exposição, porque eles acabam necessitando se expor por uma necessidade financeira, né, de exposição. E também tem um outro fator que diz respeito à ausência de políticas públicas específicas para essas localidades. Então, tem todo um contexto em que essas pessoas elas não têm uma assistência específica para elas. A gente não mencionou isso na pesquisa, mas em função de outros contatos, enfim, e de outros textos, a gente tem visto que, e de pessoas que eu conheço também, o que a gente tem visto nas favelas, o que tem acontecido não é a presença do Estado. O que a gente tem visto são os próprios moradores, organizações que têm feito um trabalho seja através de bolsas, levando álcool em gel, informações, enfim, feito um grande trabalho. As escolas as escolas públicas, que ficou definido que as escolas públicas, nesse período que estariam fechadas, onde as crianças, elas teriam, normalmente, no período escolar normal, elas comem nas escolas, e em vários casos, é o local onde elas têm oportunidade de comer. Nesse período onde as escolas estão fechadas, elas teriam oportunidade de receber uma bolsa da escola. Isso não está acontecendo. Não está acontecendo por vários motivos. Entre eles, por desorganização, talvez por corrupção, enfim. Mas não está acontecendo. Então, quem está fazendo não é o Estado. E essas famílias estão desassistidas. Então, a gente vê, como eu estava falando, uma acentuação, uma ampliação dessa questão da desigualdade social nesse contexto de coronavírus, seja a partir dessa sensação de medo, seja pela própria prática da vida dessas pessoas. Um outro resultado que a gente percebeu nessa pesquisa tem um vínculo com um aspecto político-ideológico. Tá? Os bolsonaristas, as pessoas que concordam com a gestão Bolsonaro, elas tendem a ter uma visão diferenciada das pessoas, dos outros
das outras pessoas, dos outros entrevistados. Enquanto os bolsonaristas, elas tendem a acreditar mais, em comparação com os outros entrevistados, que a pandemia ou é uma estratégia política ou que é uma histeria coletiva. Essas crenças, como eu falei logo no início da minha fala, elas têm muito a ver com discursos, né? Como a ideia lá isso é apenas uma gripezinha, né? Então, essas crenças são construídas muito em função desses tipos de discursos, com uma série de mensagens que são passadas por redes sociais, WhatsApp, enfim, por chats, enfim, por vários outros, por programas, né? Também por TV, por televisão, porque nós hoje temos algumas redes de televisão que são definidas a partir de uma linha ideológica, enfim, de uma série de questões. E esses grupos também, esses grupos definidos como bolsonaristas, eles têm menos medo do coronavírus. E pensando o medo por tipos de medo, porque nós também classificamos alguns tipos de medo. Nós temos, existe o medo, o medo de ser contaminado, o medo de mudar de rotina, o medo de ficar sem condições financeiras, o medo de perder familiares. O que a gente verificou que a maior parte dos entrevistados, ou mais de 50% dos entrevistados, tem medo de perder os familiares. Esse mais de 50% tem medo de perder os familiares por conta do coronavírus. Tá? Mas os bolsonaristas, o principal medo dos bolsonaristas, o principal medo deles não é perder familiar. O principal medo deles é um medo objetivo. É o medo relacionado à questão financeira. É o medo de não poder sustentar a família. E a questão deles não tem vínculo com questões emocionais, mas tem um vínculo muito mais à questão da economia, e aí volta a questão dos discursos, das falas, né, do que é circulado. E isso tem uma consequência muito grande na questão da exposição. Isso tem um efeito. Aqui no Rio de Janeiro, hoje a gente tem mais de 50 mil pessoas infectadas. Então, eu estou trazendo essa informação dentro desse resultado, porque essa ideia, essa crença de que e esse tipo de medo, né, de que a economia tem que estar. O grande problema que o coronavírus tem, né, e o medo que eu tenho é em função da economia. O problema não é saúde, é somente economia. Isso gera um problema que as pessoas acabam querendo se expor mais, querendo trabalhar mais, né? E elas acabam se expondo, e à medida que elas se expõem, elas acabam gerando mais contaminação, né? E uma coisa que eu queria fechar, porque eu sei que meu tempo acabou de acabar, é que o medo, na verdade, ele é muito ruim. Mas o medo, ele na verdade, é um grande protetor. Ele serve para isso. Ele serve para acionar um perigo. Ele deveria funcionar também para isso. E em alguns dos casos que a gente está falando aqui, ele, na verdade, deveria nos proteger também. A gente não quer trabalhar, a gente não quer que as pessoas se sintam ansiosas, como alguns dos resultados aqui mostrou, não deu tempo para a gente falar, mas ele também serve ou funciona como um inibidor de determinado comportamento. E para alguns grupos, como os bolsonaristas, por exemplo, ele não está funcionando dessa maneira. Então, eu queria só salientar esse resultado, né?
que existem dois principais resultados, que são essa diferença no que se refere à desigualdade social, e um outro que é ideológico-político. Bom, acho que eu falei muito rápido, mas eu queria trazer esses resultados principais e queria mais uma vez agradecer a oportunidade. Então, pessoal, boa noite para todo mundo. Primeiramente, professor Dorian, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer enorme recebê-lo aqui, ainda que virtualmente, e reafirmando que vamos viabilizar, então, essa oportunidade para que o senhor volte presencialmente. É muito gratificante poder compartilhar desses resultados e dessa discussão que o senhor nos traz. Muito obrigada. E eu gostaria também de agradecer à professora Maria Railma, nossa querida chefe de departamento, sempre atenta às nossas necessidades, sempre buscando, né, viabilizar esse nosso tratamento excepcional, trazendo temáticas importantes para o nosso debate. Foi a professora Maria Railma que fez a interlocução desse processo todo, né? Então eu gostaria imensamente de agradecer à professora Maria Railma pelo seu empenho na realização, né, desse painel que estamos realizando agora. Agradecer a todos os presentes, a todas as presentes, queridos colegas professores, alunos. É um prazer reencontrá-los, né, ainda que remotamente, principalmente trazendo à tona uma discussão que afeta a todos nós, né. Estamos diante de uma pandemia que indiscutivelmente impactou o cotidiano de quase todo mundo. Muito complicado falar que impactou o cotidiano de todo mundo, né, e talvez seja esse o momento em que nós consigamos fazer essa afirmação, né, que de uma forma direta ou indireta, todos nós fomos impactados por essa pandemia. E aí, das formas mais diversas possíveis, né, nós fomos impactados na nossa rotina, no nosso bem-estar, nos nossos trabalhos. E aí, enquanto as ciências médicas, as biológicas estão preocupadas, né, em encontrar a vacina, a sociedade se mobiliza para enfrentar de forma objetiva essa pandemia, nós das ciências sociais buscamos fazer isso que o professor Dorian nos traz com tanta maestria. Entender o que se passa, né, diante desse contexto. E aí entra o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, professor, na sua contribuição, que é o que a professora Maria Railma mencionou no início da sua fala, que é o fazer científico na sociologia, nas ciências sociais, né? Nós temos aí dados de um survey que foi realizado pela internet, no momento em que nós estamos discutindo as possibilidades e as adequações que teremos que enfrentar a partir de então, no nosso fazer, né, da ciência. A ciência ela vai ter que passar por essas adequações. Então, essa pesquisa realizada dessa forma, provavelmente, professor, certamente, ela será um belo exemplo para nós de como viabilizar uma pesquisa, um survey dessa envergadura, né, utilizando esses novos meios, essas novas perspectivas, né, e aí, nesse primeiro momento, então, nós temos aí essa tentativa de mapear o comportamento, as crenças e o medo das pessoas. E aí me parece que é uma pesquisa longitudinal que terá um segundo momento, não é isso? E porque, de acordo com os objetivos, nós precisamos primeiro dar conta do contexto atual e depois pensar o pós-pandemia, né? Então, se nós agora conseguimos mensurar a reação das pessoas diante da pandemia, nós precisaremos também, né, entender como que essas pessoas lidarão, quais as possibilidades e os desafios que nós enfrentaremos no pós-pandemia, né, se é que já podemos falar no pós-pandemia. Então, o primeiro ponto, professor, que eu gostaria de destacar é essa contribuição metodológica da sua pesquisa. Eu, enquanto professora de metodologia, sobretudo as metodologias quantitativas, depois nós vamos estreitar os nossos contatos para que nós possamos enxergar esse desenho desse survey que foi realizado, que o senhor fala, não tem representatividade
mas certamente representa muito bem, né, não só a população do Rio de Janeiro, porque se nós confrontarmos esses dados com outras pesquisas nacionais que foram realizadas, nós vamos chegar a resultados bastante semelhantes, de forma que a relevância do estudo ela é enorme sob todos os pontos de vista, né? E aí é essa pandemia, né, de tão complexa que vai gerar e já começa a gerar diversas epidemias. Eu gostaria de pensar nisso, uma pandemia que gera como se fosse um rio, né, que tem a sua nascente, que vai se desenvolvendo e vai criando braços e afluentes que serão, então, essas diversas outras pandemias de diferentes naturezas, epidemias, né, diversas outras epidemias que vão surgir no curso dessa pandemia. E nós precisamos dar conta disso, né? Nós, enquanto cientistas sociais, nós precisamos dar conta dos efeitos disso nas relações sociais e na sociedade como um todo, né? Então, o desafio é muito grande, né? E a parte que nos toca nesse contexto de diversas epidemias que serão geradas e que já estão sendo geradas dentro dessa pandemia, certamente constituirá um locus de pesquisa daqui para frente para os nossos trabalhos de conclusão de curso, para as nossas pesquisas, né? Então, nós temos aí um campo que se abre e que muito provavelmente produzirá muitos frutos ainda dentro das ciências sociais. E aí, se nós pensarmos como as pessoas percebem a pandemia, talvez nós poderíamos, né, professor Dorian, entender que o norte da pesquisa seja esse, né, como que as pessoas percebem essa pandemia. O que nós temos aí? A maioria está preocupada, né? A primeira informação que nós temos é essa. A maioria absoluta tem medo, está preocupada com a pandemia. E aí, então, nós começamos, a partir do cruzamento dos dados, a encontrar as questões que nos permitirão problematizar a complexidade desse fenômeno. Por quê? Aí surge uma questão de gênero. Mulheres são mais preocupadas que homens. Então, isso é relevante do ponto de vista social, mas também sociológico, né? Então, nós temos aí uma questão que precisa ser estudada. Indivíduos acima de 60 anos, menos preocupados, né? Isso também é uma questão geracional que preocupa, principalmente se você imaginar que é o grupo de maior risco, né, de morte, no caso de infecção a esse vírus, e essas pessoas se preocupam menos, né? Indivíduos do asfalto mais preocupados com os da favela, né? Eu penso que aqui seja a questão principal, até porque a questão, ela volta mesmo para as desigualdades, é aqui que nós vamos operacionalizar, então, como disse o professor, a questão das desigualdades, né? Por que, então, que os indivíduos do asfalto, eles estão mais preocupados que os indivíduos da favela? Pronto, um problema de pesquisa e tanto, porque se nós imaginarmos que as pessoas do asfalto, eles têm maiores condições de enfrentamento do coronavírus, o natural seria que as pessoas da favela tivessem, né, apresentassem maior sensação de insegurança com relação ao coronavírus e a questão do medo, que são coisas diferentes, mas aí a gente fica com essa impressão mesmo, né, que tem aí algo que precisa ser explicado. O áudio da professora Maria Ângela falhou, mas quando ela pergunta qual é o motivo da preocupação, é aqui que nós vamos encontrar essa variação. Se o corte for entre homens e mulheres, ou entre jovens e idosos, ou entre indivíduos do asfalto, ou indivíduos da favela, é isso aí que vai definir o motivo da preocupação. Eu estava dizendo para o professor mais cedo que lá no Rio de Janeiro as pessoas se preocupam com a superlotação dos hospitais. No norte de Minas, com a maior parte dos municípios na condição de micromunicípios, né, e municípios rurais, na sua grande maioria, sem contar com estrutura hospitalar, não há que se falar em superlotação de hospitais, muito antes pelo contrário, mas a preocupação com a falta da estrutura. Então, isso vai depender, né? Essa questão do aumento do desemprego, ela aparece sempre, é uma variável que precisa ser considerada, né? A segurança da família, se nós pensarmos os aspectos mais subjetivos, né? Aí nós teremos o contraponto com essas questões mais estruturais com relação ao desemprego, e aí também é quase que óbvio pensar
que as pessoas do asfalto estejam mais preocupadas com a família do que com o desemprego, né? Ou as pessoas que apoiam o governo atual, ou as que não apoiam, né? E aí, então, nós ficamos no meio dessa situação toda, que é, temos medo da infecção, temos medo de perder a segurança dos nossos familiares, temos medo de perder o nosso emprego e temos medo dos efeitos que isso tudo vai produzir, principalmente na economia, né? Como é que nós vamos, como é que será o nosso contexto pós-pandemia e como é que nós vamos pensar isso aí. Então, é um medo que se apresenta nessas duas dimensões, né? É um medo com o presente e é um medo que nós podemos pensar de prospecção com o que acontecerá com os efeitos e com os impactos disso, né, na economia. E aí, professor Dorian, a questão é pensar, então, o que influencia essa percepção, né? O senhor traz para nós, como variável aí, a questão política, né, de crença mais relacionada à questão ao alinhamento, à aprovação ou não aprovação do governo. Mas eu fiquei pensando, né, que partindo desse pressuposto de que o medo, ele tem uma função, né, uma perspectiva bem funcionalista, o medo ele tem uma função, porque é através dele que nós vamos conseguir responder, né, a essas situações de perigo, a essas ameaças, a essa falta de segurança da vida. E aí o senhor coloca, né, como que essas crenças de perigo, elas são construídas. Aqui em Montes Claros, desde que nós fizemos a pesquisa da cidade de Montes Claros, que foi com uma parceria com o UFMG, a maioria dos professores que estão aqui na live participaram. Era um survey em comparação internacional, com mais 5 cidades espalhadas pelo mundo, Varsóvia, Cape Town, Michigan, enfim. E foi feito aqui em Montes Claros também. Era um survey social robo, que tinha a questão da violência e da criminalidade como um dos seus módulos. E a questão principal desse módulo era a sensação de segurança. Desde então, o grupo de pesquisa tem feito um estudo em painel, também longitudinal, em parceria com a polícia, para acompanhar essa sensação de segurança dentro da cidade de Montes Claros, né, só na cidade, só na zona urbana, acompanhando os indicadores de violência, principalmente os crimes violentos, né, pelas AISPs aqui, que são 4 AISPs, a partir da integração das polícias em Montes Claros, e aí nós temos feito esse trabalho também, que trabalha indiretamente com medo, porque a questão é mesmo a sensação de segurança com relação à violência e à criminalidade. E aí, professor, nós tínhamos um aluno numa pós-graduação lá do Censo, aquela da RENAESP, que também aconteceu aqui por várias edições, e nós tínhamos um aluno, né, um acadêmico que ele era policial militar e trabalhava em um distrito de um pequeno município aqui do norte de Minas. Se o município já é pequeno, você imagina o distrito, né? Então, um distrito com poucos moradores, vida pacata, crime violento, não há que se falar, crime contra a propriedade, eu brinco que eu falava com ele falava, professora, é roubo de galinha mesmo que acontece, briga entre vizinhos, enfim. E aí, então, ele foi fazer uma pesquisa nessa comunidade, nesse distrito, para, então, mensurar a sensação de segurança dessa população. Aí todo mundo imaginava que todo mundo estava tranquilo, os moradores estavam tranquilos, as portas abertas, né? E qual que foi a surpresa? As pessoas estavam apavoradas. Lá em Alto Belo, aqui, um distrito pequeno, pacato, com quase que nenhuma incidência de crime violento, por exemplo, há anos. E aí, então, as pessoas se sentiam inseguras. À noite, na rua, ao andar na rua, dentro de casa, as pessoas se sentiam inseguras. E aí, então, ele ficou questionando, e o projeto de desenvolvimento da sua carreira acadêmica se deu a partir daí, para pensar justamente isso. Como é que se constrói essa sensação de insegurança numa comunidade que não tem violência e criminalidade? Por que lá as pessoas têm tanto medo da violência e da criminalidade se lá não tem ocorrência desse fenômeno?
né? Então, é muito complexo trabalhar com essa questão de sensação de segurança, de insegurança, de medo ou de falta de medo. O senhor colocou processos históricos, né? Ninguém consegue fugir disso dentro das nossas abordagens nas ciências sociais. E aí nós encontramos, então, esse contraponto entre o real e o imaginário, perfeito, magnífico. E aí eu fiquei pensando que, diante do nosso contexto, professor, fazendo esse corte com as desigualdades sociais, será que nós poderíamos falar em consciência e não consciência do perigo? Né? Então, assim, as desigualdades sociais, elas vão afetar diretamente a consciência ou a falta de consciência que se tem, né, desse perigo eminente que é o Covid-19. E aí vem outra questão. Eu tenho condição de ter medo? Eu não tenho condição de ter medo. Porque aí eu fico pensando, se eu não estou forçando muito a barra, professor, que aí é uma inversão completa, teórica, epistemológica e até metodológica, que é, eu tenho direito ou não tenho direito ao medo. Porque o trabalhador que precisa pegar a sua condução, e ela é coletiva, ele não tem direito ao medo. Né? Ou, pelo menos, a resposta dele diante desse medo, ela vai ser diferente, né? Porque ele simplesmente não tem. E aí não é resultado de nenhuma pesquisa, não. É essa nossa pesquisa de cotidiano, essa nossa sociologia de cotidiano. Tem pessoas que têm medo, mas não tem o que fazer, elas têm que ir trabalhar, elas precisam ir trabalhar. Assim, as pessoas do asfalto estão evitando encontrar os familiares. Nós temos visto diariamente aí o problema que é falar de isolamento em favelas, onde as pessoas estão aglomeradas e não há como se falar em afastamento social nesse sentido, nem sequer familiar. E aí, então, eu fico pensando, é o real e o imaginário, mas é a consciência e a não consciência também. E é a condição e a não condição também, né? Que aí são questões estruturais mesmo. Eu posso até ter medo, mas a minha resposta a esse medo, ela está estreitamente relacionada com as minhas condições, né? Que isso tudo é que vai, então, determinar de que forma que eu vou perceber e reagir a essa questão toda. Mas o que nós percebemos com a sua pesquisa, né? E isso nos alegra muito, que é conseguir falar a partir de um embasamento científico aquilo que nós temos visto, que é a forma como a Covid afeta as pessoas de diferentes formas, né? A intensidade é diferente, a forma é diferente, e as respostas a isso são absolutamente diferentes, né? Agora, se tem uma coisa também que seria outro ponto de discussão importante, é esse percentual de 94% concordar que o isolamento social reduz a taxa de transmissão. Então, as pessoas quase que na sua totalidade concordam que o isolamento é a melhor saída para se evitar o isolamento, mas nem todo mundo consegue parar de pegar o ônibus, nem todo mundo consegue se isolar. E aí, então, como é que essas pessoas, todas elas, embora reajam de formas diferentes tenham respostas diferentes a esse contexto, por conta de quê? Que é o que o senhor apresenta, que também é outro campo de pesquisa, né? Essa primeira epidemia que já foi criada, não pelo Covid, mas ela se torna bem explícita agora, que é a infodemia, né? Nós estamos chamando de infodemia, essa epidemia de informações. É uma quantidade abundante de notícias e matérias, algumas verdadeiras, outras fake, mas que, de toda forma, vão gerando medo, aumentando a ansiedade das pessoas, gerando pânico e angústia. E aí, nós podemos falar numa outra epidemia, né? Depressão, transtornos mentais, psicológicos, nós já podemos falar em epidemia. E aí nós começamos a vislumbrar outras epidemias, além da depressão e da ansiedade, como desemprego em massa, enfim. É um desafio um tanto, né? Nós temos aí um campo de pesquisa aberto, professor, e a sua iniciativa, ela lança luz sobre as possibilidades que nós teremos para, a partir de então, enfrentar essa situação, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista epistemológico, produzindo os nossos trabalhos, né? E aí, professor, eu agradeço imensamente pela sua colaboração, que certamente será uma inspiração enorme para nós, professores, e para todo o Departamento de Ciências Sociais como um todo. Um grande abraço, professor. Muito obrigada.
Então, a gente vai voltar rapidamente para o Dorian, professor Dorian, e assim que ele fizer as ponderações, apresentar as ponderações, a gente volta para a professora Mariângela para que ela faça, né, a pergunta que ela tinha apresentado no finalzinho da sua fala, e registrar aqui a presença do coordenador de curso de Ciências Sociais, professor Lúcio Flávio, do professor Daniel, né, que estão acompanhando também os nossos trabalhos. Então, Dorian, com você, né, e aí a gente já tem uma inscrição, que é a professora Idalécia, em seguida a Sheila, eu e Fabiano iremos conduzindo as inscrições. Bom, eu queria agradecer os comentários. Infelizmente, eu não consegui ouvir bem os comentários da Mariângela. Eu só vi essa parte dos motivos de ter medo, né? Aí eu vou contar um segredo para vocês. Quando a gente... E aí tem uma relação do fazer científico, que a Sheila falou, que quando a gente começou a fazer essa pesquisa, a gente tinha um feeling dessa relação político-ideológica e uma relação com uma perspectiva de democracia, né? Como as pessoas estavam percebendo a democracia, sobretudo as instituições democráticas. Então, a gente construiu um questionário que não podia, considerando que era uma pesquisa que seria feita nas redes sociais, né? Não teria que ser um questionário muito pequeno, muito curto, ou seja, tinha que ser rápido, e eu queria medir como as pessoas avaliavam a sua percepção sobre a democracia, né? E o medo, né, em relação ao coronavírus. E, enfim, dentro dos testes, né, que a gente acaba fazendo, né, dentro dessa ideia de ciência, pelo menos a partir dessa... e aí, só fazendo uma ressalva, a gente utilizou como referência o Latinobarômetro e outras pesquisas que também mensuram avaliações sobre confiança nas instituições democráticas, avaliação da democracia, como se as pessoas, na verdade, o que elas preferem, uma democracia ou uma implementação de outra alternativa, outro regime, né, que não a democracia, né, e dependendo da condição política do momento, enfim. A gente fez um teste desse tipo para verificar como daria a pesquisa. E para nossa bom, sendo honesto, para nossa frustração, mas no resultado da pesquisa, e aí vem a ideia do fazer ciência, né? E aí no fazer ciência a gente passa por isso, né? Os resultados não deram o que a gente achou que daria. Então a gente usou parte do nosso questionário, que deveria ser curto, com esse teste. Então a gente não conseguiu colocar todas as perguntas que a gente gostaria no questionário. E a Sheila já até mencionou, que eu acabei não mencionando, a nossa ideia é fazer vai ser um estudo longitudinal. A gente vai fazer agora uma nova rodada em agosto, e a ideia é continuar fazendo aproximadamente a cada 3-4 meses, para a gente poder avaliar dentro de diferentes contextos sociais e políticos, e, sobretudo, eu quero muito avaliar no pós-pandemia. Tá? E aí, uma das questões que eu quero avaliar é tentar verificar outras... Enfim, aí existem várias outras questões que a gente quer mensurar também. A gente ficou muito feliz de alguns resultados também terem sido parecidos com alguns outros estudos que estão aparecendo agora, né? Também outros resultados nacionais, e concordo muito com a Sheila que atualmente coronavírus é um case, né?
Se você está desenvolvendo uma pesquisa, você tem que considerar isso. E eu fiquei muito curioso, Sheila, com o estudo do seu aluno. E aí eu já fiz várias propagandas no meu livro hoje. Eu não costumo fazer isso. Acho que a Railma, eu conheci a Railma há alguns anos, acho que eu não sei se ela me via falando do meu livro, mas eu já falei várias vezes e eu vou falar de novo. Sheila, depois eu vou te passar o meu livro e a gente pode marcar conversar, porque eu acho que a ideia das crenças de perigo, porque assim, essa crença ela pode ser real ou não, tá? Então acho que muito dentro que é o que bom, eu não vou falar aqui não, porque aqui não é espaço para isso. Depois a gente pode marcar uma conversa, tá, Sheila? Porque acho que essa experiência da pesquisa do seu aluno é extremamente interessante. Eu fiquei extremamente curioso. Mas são crenças que são construídas. Por exemplo, a crença de que um lugar é perigoso não necessariamente tem relação com o fato, com a realidade. E isso é muito interessante. É o que acontece, por exemplo, no Chile. Eu estava lá no Chile também fazendo a pesquisa lá no Chile, por isso que eu quis fazer sobre sentimentos de insegurança lá. O Chile, comparado com vários outros países da América Latina, o Chile tem uma incidência de violência baixíssima. No entanto, o sentimento de insegurança das pessoas é altíssimo. Aí, no caso do Chile, tem uma relação com a história do Chile, né? Ele passou muito tempo, assim como o Brasil também, mas ele passou muito tempo com um regime ditatorial, e quando acabou o regime, as pessoas começaram a discursar sobre a questão da violência, da segurança pública. E hoje, mesmo com índices baixos, as pessoas se sentem muito inseguras. Então, ou seja, não tem uma relação com a vitimização ou mesmo com a incidência, mas tem relação com aquilo que as pessoas constroem, né? Então, o medo, né, e essa crença, na verdade, pode ser real ou imaginária, né? Então, assim, a gente pode conversar, Sheila, muito interessante. E o direito ao medo, eu tenho falado um pouco sobre isso em outros espaços, porque, por exemplo, esses moradores de favela que participaram dessa pesquisa, quer dizer, não só os que participaram da pesquisa, né, mas os moradores de favela, antes deles viverem isso que eles estão vivendo hoje, de exposição, de terem que se expor para trabalhar, expor à contaminação, eles já se expunham antes ao tiroteio, por exemplo. Então, essa questão do direito ao medo é muito complexa, né? Porque eles já viviam isso com outros tipos de medo, né? O medo de se expor à bala encontrada, né? Porque eu não chamo de bala perdida, porque as balas normalmente são encontradas, né? As balas encontradas, as pessoas têm que sair de manhã cedo, né? Para ir trabalhar, tem que sair de casa para levar as crianças à escola, enfim, tem que viver o seu cotidiano e às vezes dentro de casa mesmo, né? E hoje é um outro tipo. E agora eles vivem com o coronavírus encontrado, né? É o vírus encontrado, né? Então, em cada momento eles têm uma nova experiência diferente, né? Enfim, então, agradeço os comentários, e aí, assim, nos comentários eu já fiquei com algumas questõezinhas, assim, para pensar para a próxima, enfim, para o próximo levantamento. Professor, neste momento, tendo o avançar da hora, eu me sinto contemplada aqui com as suas observações, mas eu só vou acrescentar um pequeno questionamento. Em que momento na pesquisa ela apresenta quem é ou não bolsonarista, no sentido de distinguir as categorias até então apresentadas, se eu tenho mais ou menos medo, a forma como o enfrentamento se dá. Em parceria com a professora Sheila, partilhamos no mesmo grupo de pesquisa, então eu me sinto contemplada com as observações trabalhadas e elaboradas por ela. Já agradecendo profundamente e acreditando, sim,
né, um futuro muito próximo de uma parceria para darmos continuidade a essa busca de compreensão dessa dada realidade que nós, das ciências sociais, temos, né, como nosso objeto de apresentar possibilidades de programas e políticas para minimizar essa situação que vem como uma consequência real, fatídica, infelizmente, que é a emergência, né, o emerge e a consolidação explícita, doída e dolorosa das desigualdades sociais do nosso país. Muito obrigada. A contribuição da sua pesquisa suscita em nós, né, possibilidades de conhecer e de conhecermos as diversas realidades de um país tão maravilhoso, mas tão distante. Obrigada mesmo. Obrigado você, Maria Ângela. Na verdade, eu estou chamando de bolsa. Essa acho que é uma ótima pergunta, Maria Ângela, porque eu estou sendo, vou botar aqui entre aspas, abusado de chamar de bolsonarista, e, na verdade, estou cometendo um erro, na verdade. Na verdade, eu estou chamando de bolsonarista as pessoas que aprovam a gestão do Bolsonaro. Tá? Porque eu fiz uma pergunta, quer dizer, na verdade são 3 perguntas, sobre a aprovação da gestão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, sobre a aprovação do governador, do Witzel, e da aprovação do Bolsonaro. E aí há uma gradação, você percebe claramente que o medo varia de acordo com a aprovação desses 3 governos. O Crivella, atualmente, ele se aproxima mais do Bolsonaro, né? E isso, consequentemente, os seus eleitores também, os que apoiam o Crivella, até porque o Crivella, só fazendo acho que nem todo mundo, enfim, acompanha a situação do Rio de Janeiro. O Crivella é um pastor, enfim, vai ter um péssimo gestor na prefeitura do Rio de Janeiro, e vai tentar, por mais que o Bolsonaro tenha dito que não vai apoiar ninguém nas prefeituras, mas o Crivella vai tentar a reeleição a partir de um apoio bolsonarista. O Witzel, que é o governador, ele está em guerra com o Bolsonaro. Ele foi eleito a partir dessa leva bolsonarista, mas ele está em guerra com o Bolsonaro. Então, atualmente, as pessoas que são a favor, ainda que elas tenham as mesmas percepções, os mesmos valores, elas não, hoje, quem é a favor do Bolsonaro não é mais a favor do Witzel, pensando nos 30%, tá? Naqueles 30%. Então, só respondendo a sua pergunta, acho que é ótimo você falar sobre isso, que eu acabo chamando de bolsonarista só para simplificar a fala. Mas, na verdade, a minha pergunta não é bolsonarista. A minha pergunta são aqueles que aprovam a gestão Bolsonaro. Tá? Mas varia de acordo com a aprovação da gestão do prefeito, do governador e do presidente. Alguém tem mais questões? Tem, Sheila, aí? Inscrições? Jean? Boa noite, pessoal. Boa noite, Jean. Jean Carla é professor de antropologia. Professor Dorian, parabéns pela excelente apresentação, um debate extremamente importante, certamente deixará um legado entre os nossos alunos e alunas do curso Ciências Sociais. Eu tenho uma pergunta geral para o senhor, né, considerando a sua fala, né, e considerando também que esses impactos diversos da pandemia já estão sendo cooptados por uma série de interesses, estão permeados por relações de poder. Né, por trás de uma preocupação em torno da saúde pública, do distanciamento social, o que é necessário e urgente, né, também tem vindo a reboque uma intensificação do combate aos que são considerados indesejáveis.
o que tem agravado, consequentemente, as desigualdades e também o acesso à cidade. E, nesse sentido, com a profusão de vários medos urbanos, medos que conectam elementos heterogêneos, enfim, eu queria que o senhor refletisse um pouco mais sobre a sua percepção do cenário pós-pandemia na cidade do Rio de Janeiro. Nós teremos uma cidade mais resiliente, uma cidade mais humana, considerando, né, essa sustentabilidade, essa ajuda mútua diante do momento da cidade, ou uma cidade ainda mais autoritária, com essa possibilidade das regras de controle que permeiam os espaços públicos durarem mais que a pandemia. Afinal, elas correm o risco de se tornarem um novo normal. Então, eu queria que você pudesse falar de uma maneira mais geral, conectando aí medo e cidade, por gentileza. Jean, obrigado. Prazer também. Obrigado pela pergunta. Jean, eu acho que tem dois cenários. Em parte, tem um pouco de um trabalho de solidariedade, mas essa solidariedade ela é particionada, tá? Mas ela existe, sobretudo, uma sociedade egoísta. Eu acho que eu vou falar um pouco mais dessa sociedade mais egoísta, que eu acho que ela está sendo mais ampliada, que a gente está vendo nesse momento, é o que a gente está vivendo nesse momento, essa sociedade sobretudo mais egoísta, porque eu acho que isso também vai continuar no pós-pandemia, porque assim, esse pós-pandemia é uma coisa longa, né? Eu não sei quanto tempo a gente vai... eu estou chamando de pós-pandemia, na verdade, esse momento em que a gente vai continuar convivendo com a pandemia, né? A gente vai ter que ter estratégias para conviver com essa... com esse novo... com esse, o novo, né? Sei lá como chamar isso, né? Então, eu acho que a gente vai viver com uma sociedade extremamente egoísta e esse egoísmo está ligado a, assim, eu tenho as minhas condições e eu preciso que o outro me sirva. E isso vai continuar. E quem vai permanecer servindo são as classes sociais mais baixas. E o empregador, ele sempre vai, assim, aí, seja o empregador, seja o consumidor, e acho que toda a sociedade como um todo, uma sociedade como um todo, ela eu acho que vai continuar como está sendo hoje. Eu tento acreditar que ela vai continuar, não vai mudar muito. A diferença é que as coisas vão estar um pouco mais, sem querer ser balma, né? Ela vai continuar sendo mais líquida, né? Mais flexível, né? Mas eu acho que as pessoas vão continuar sendo muito pensando dentro dentro da sua bolha, né? E muitas pessoas ainda vai continuar tendo muito problema dos quais a gente estava falando, de desemprego, de problemas de saúde pública, e de como integrar todas essas pessoas ao contexto que a gente vai ter que ser inserido. Eu acho que isso vai permanecer, vai ser muito difícil. Por exemplo, na questão de escola, como vai ser? Nas escolas particulares, eu acho que não vai ter problema. Por exemplo, quer dizer, algumas escolas particulares não vai ter problema. Nas escolas particulares na Zona Sul, eu não tenho dúvida que vai ser resolvido. Agora, nas escolas públicas e nas escolas particulares menores do subúrbio, ou quer dizer, algumas do subúrbio, né, as escolas particulares de menos prestígio, né, eu acho que vai ser mais difícil. As escolas públicas vai ser muito difícil, porque tem, enfim, vai ser muito complicado. Como voltar a essas aulas, né? Vai ser complicado não só para os alunos, como para os próprios professores. Né? Tem uma série de situações. Para as pessoas que trabalham, o transporte, a gente vê hoje o transporte público, as pessoas estão pegando transporte público extremamente cheio, trem cheio, ônibus cheio, metrô cheio.
enfim. Então, então acho que a gente vai continuar vivenciando, e isso, acho que, na verdade, eu não sei, aí é uma reflexão que a gente tem que fazer ainda. Eu confesso que eu não sei se esse momento de pandemia fez com que as pessoas se tornassem mais egoístas, ou seja, construísse uma sociedade egoísta ou trouxesse esses sentimentos egoístas das pessoas. E eu acho que isso a gente tem que refletir ainda, né? Mas eu acho que é uma transformação. E aí a minha preocupação é o pós-pós, né? O como será nesse pós-pós? Que talvez, não sei se a sua pergunta também vai para esse outro momento. Depois que tudo voltar ao normal, eu acho que eu não sei se a gente vai ter um normal, porque todos vão estar acostumados a esse movimento mais segregador do que nós já sempre fomos. Ou seja, a gente demora muito para dar passos à frente. E a gente agora está dando passos muito grandes para trás. É um retrocesso muito grande, o pouquíssimo que a gente construiu. Então, enfim, eu estou sendo extremamente pessimista, né? Mas eu acho que a minha perspectiva está sendo muito dentro dessa linha. Então, a gente já está 21 horas e 21 minutos, penso que a gente já poderia rumar para o final, né? Como diz o professor Renard. Se alguém tiver mais alguma questão, poderia se apresentar. Railma, eu tinha, não sei se vocês viram, coloquei inscrição aí no chat, uma pergunta muito breve, na verdade. Não, sem problemas. E antes da pergunta, né, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença, professor, e parabenizar, né, pela conferência. Eu acho que uma das coisas que eu estava pensando, que o mais interessante da sua pesquisa é que ela está bem ali na beirada, né, na fronteira das ciências sociais e, em parte, com a psicologia, né, já que você se propõe a tratar de um tema que diz respeito a algo muito idiosincrático, subjetivo, que é o medo, né, que é a percepção que as pessoas têm de risco, o que elas sentem, né, em termos de medo diante da esfera pública, do futuro, da pandemia, enfim, né. E aí isso me levou a me colocar a seguinte questão, né, se você acha que existiria, né, sociologizando ainda mais a discussão, né, uma gestão estratégica e administrada do medo, né, porque, quer dizer, né, me explico, digo agora o que eu quero dizer com isso. Se haveria uma certa produção deliberada, em alguns casos, do medo, e aí, por exemplo, isso me remete ao que você tinha colocado lá no início da questão dos medos emergentes do Chile, o que também me leva para as eleições, né, que isso eu acho que ficou bastante evidente em 2018, quando a gente tinha desde essa produção do medo direcionada a uma parcela significativa da sociedade, que é aquela que doutrina crianças, que financia atividades terroristas, enfim, né? Até assim, né? Nessa onda também da pós-verdade, uma produção deliberada do medo também que gera toda uma iniciativa conspiratória, antiglobalista, por exemplo, do medo que a gente tem da emergência da China, algo desse tipo, né? Então, assim, queria saber o que você avalia em termos da utilização política e da produção de estratégia desse tipo de coisa, porque ao mesmo tempo em que tem também, né, uma produção deliberada da coragem, é preciso que a gente ignore a pandemia, né, e ache que está tudo bem, então não precisa ter medo disso, vamos trabalhar normalmente, vida que segue, né, ao mesmo tempo tem alimentada, né, por essa máquina de fake news e de todos os movimentos assim políticos que a gente pode colocar nessa categoria da pós-verdade, talvez exatamente uma produção deliberada do medo mesmo para utilização estratégica, né, para fins políticos, etc. Queria saber o que você acha disso, por favor. Oi, Bruno. A gente tem o Lúcio, né? Eu podia fazer as duas questões, depois a gente consegue.
Então, estão me ouvindo? Está bem aí? Sim. Boa noite a todos e todas, colegas e alunos. Parabéns, professor Dorian, os colegas, né, Ailma, Sheila, Mariângela, Daniel e outros. A pergunta era mais ou menos na direção do que o professor Giancarlo comentou antes, assim, de que fatores nos colocam, nos tempos atuais, né, muito diretamente envolvidos assim, com o sofrimento, com coisas de ordem física, como doenças, fadiga, estresse, e nesse momento ela está muito mais forte, né? Fatores de ordem social têm implicado também muito nessas nossas relações sociais contemporâneas, né? Que tornam, assim, uma certa brutalidade, né? Com a violência, o trabalho degradado, o trabalho precário, e coisas nessa direção. Então, tudo isso leva à mágoa, à angústia e coisas que atormentam as pessoas no dia a dia. Como o próprio professor acabou de dizer, né, que nós vivemos no cotidiano com os problemas com o ônibus, o metrô, né, nós vimos a falta de recursos e etc. E aí, ele também já, de alguma forma, disse bem sobre a distância que o individualismo proporciona, né? Isso leva a diferentes graus de sofrimento, para algumas categorias mais, outras menos, os jovens mais, os pais mais ou menos, os mais velhos mais. Quer dizer, gerações também vão sentir esse distanciamento social em várias perspectivas, né? Isso também tem formas múltiplas, né? Então, era basicamente isso. Então, como pensar o desgosto, o abandono, essas dores, o nosso sofrimento de ordem física, psicológica, social e etc. Como pensar isso? Como o senhor trabalhou na pesquisa? Como pensar isso, né? Ou, se não, como é que pode se tornar uma boa proposição para um trabalho, né, nessa área? Obrigado, Lúcio. Prazer também conhecê-lo. Eu vou primeiro responder o do Bruno, para ir na ordem, depois eu vou responder o do Lúcio. Eu acredito nessa... até porque, na verdade, eu tenho trabalhado com essa questão também da gestão do medo, sem trabalhar com caixinhas, né? Mas eu acho... até, na verdade, eu tenho trabalhado muito usando a Teresa Caldeira, na cidade de Muros. Ela usa uma categoria que é fala do crime. Eu acho que a fala do crime, e aí pensando na perspectiva do medo do crime, tá? Não é gestão do medo, tá? E não, enfim, mas é um tipo que dá para a gente começar a pensar dentro dessa lógica, né? Que a fala do crime são diferentes falas e discursos que, de alguma forma, estimulam as pessoas a se sentirem seguras, né? Eu acho que isso eu acho que isso dialoga muito com essa tendência que a gente tem hoje. Eu acho que isso tem muito a ver, por exemplo, pensando na perspectiva do medo do crime. Por exemplo, quando a gente pensa, eu tenho uma hipótese de que nos períodos eleitorais, eu acho que as populações elas tendem a ficar mais inseguras, porque isso é pura hipótese, suposição aqui. Aqui agora está quase virando uma conversa de bar, tá? Mas porque nas propagandas políticas ou no horário gratuito, né, se fala muito de violência, de segurança pública, né? Então isso, ou seja, tem essa coisa, acaba se tornando uma gestão do medo, né? Hoje em dia a gente tem uma outra forma de manifestação de gestão do medo, que são as redes sociais, né? Que são as fake news, né?
a ideia da pós-verdade, né, que é uma verdade alternativa, ela tem estimulado muito esses medos. Aí agora, existem diferentes tipos de medo. E, sobretudo, pensando no contexto da nossa discussão de hoje, pensando nessa questão do coronavírus, né? E aí, quando a gente fala do medo, é desde o medo de sentir mais medo do próprio coronavírus a não ter medo do coronavírus, né? Porque isso é um tipo de medo, né? Ou medo da economia, medo de falir, enfim. Voltando à ideia do que eu cheguei a comentar com a Sheila, né? Pensando que o medo pode ser real ou imaginário, tá? Então, eu acho que existe essa gestão, ela pode ser política, tá? Eu não descarto essa possibilidade, ou pode ser simplesmente em função do cotidiano, de discursos, né? No caso, o que a Teresa Caldeira discute na fala do crime, que não é gestão do medo, tá? Mas eu estou fazendo uma aproximação rústica na fala da Teresa. A fala do crime é uma coisa cotidiana, né? Eu estou falando com o vizinho, fulano foi assaltado, né? Por exemplo, aqui também a gente pode estar falando, eu conheço fulano que foi infectado, né? Assim, várias pessoas aqui na minha vizinhança foram infectadas. Então, pelo coronavírus, né? Ou então, por exemplo, aqui no bairro que eu moro, né? Várias lojas foram fechadas, né? Então, tem um impacto também de construção de crença que todo o comércio está fechando, né? Então, tem uma construção de crença sobre a economia, né? Agora, indo para o Lúcio, eu devia ter começado pelo Lúcio, gente. Eu acho que eu esqueci, Lúcio, desculpa. Eu sei que você falou do individualismo. Meu Deus, desculpa, Lúcio, a sua última pergunta. Perdão, Lúcio. Está sem som, Lúcio. Liga o microfone, Lúcio. Lúcio, liga o microfone. Ligar o microfone, Lúcio. Fala agora. Isso. Ligou? Isso. Então, assim, como esse sofrimento... lembrei agora. Lembrei. Como é que a gente vai incluir isso na pesquisa, né? Isso. Obrigado, Lúcio. Você começou a falar, veio a memória. Desculpa, Lúcio, desculpa. Olha, Lúcio, eu não tinha pensado nessa possibilidade, mas eu acho que eu te agradeço, porque eu acho que é um tema, mas é um tema acho que interessante para incluir, ou mais um tema, né? Para incluir. Eu estou pensando, assim, agora, tá? Mas verificar a partir das práticas dos indivíduos nesse período de quarentena, né? Desde as práticas de solidariedade, de coletividade, né? Para analisar essa perspectiva de coletivo, né? Seja do coletivo, seja do individualismo, né? Então, o quanto que os indivíduos eles têm, e o que não só a partir das práticas, mas também a partir das... Na verdade, eu acho que a prática seria muito mais interessante, acho que seria a melhor forma de mensuração, né? É o que eu estou imaginando, né? Para tentar mensurar isso, né? Agora, a partir... Aí eu ainda não pensei ainda que tipos de categorias ou dimensões a gente poderia avaliar para, enfim, mensurar todas essas coletividades, né? Mas eu acho que seria a partir de análise de práticas coletivas, né? Não sei se eu respondi, Lúcio, a sua pergunta. Sim, tipo assim, daqui uns 3 ou 4 anos a gente vai perguntar assim, o que você fez naqueles meses lá da pandemia, não é? Um pouco
superar? Onde é que foram os nossos encontros? Onde é que nós superamos as nossas angústias, os nossos dilemas? Né? Como lidamos com isso? É como se a gente tivesse que fazer um trabalho meio que etnográfico hoje do nosso cotidiano na pandemia. Né? Uhum. É isso. Agora eu estou aceitando sugestão também, tá? Ok. Obrigado, tá? Então, eu acho que foi muito bom, né? Acho que parece que não tem mais inscrições. E, rapidamente, eu vou passar para a Mariângela e Sheila apresentar as suas considerações, em seguida o Dorian, e a gente fecha. Então, posso começar, Maria? Sim, com certeza. Primeiramente, agradecer mais uma vez, professor Dorian Borges, foi absolutamente enriquecedora a sua presença entre nós, muito obrigada pela sua generosidade, foi muito bom tê-lo, professor, muito obrigado, eu agradeço de coração a sua disponibilidade, a sua generosidade, a sua discussão nos enriqueceu muito, como eu disse, o senhor nos inspirou a mim, a todos os professores, aos alunos. Eu espero que daqui para frente nós possamos estreitar os nossos laços, os nossos contatos, pensar em possibilidade de pesquisas comparadas, enfim, muito obrigada, professor. Com muita alegria que nós te recebemos e espero de verdade que possamos nos encontrar presencialmente bem mais cedo do que podemos imaginar. Viu? Um grande abraço a todos os alunos e aos professores. Obrigado. Obrigada. Eu, como emprestado, e faço uso das palavras da professora Sheila, que muito em breve possamos estarmos juntos, estabelecendo e ampliando os contatos iniciados aqui. Foi realmente inspirador, um ponto inicial para que nós possamos pensar estes momentos, tanto dentro da pandemia quanto pós-pandemia. Estamos abertos, inclusive, a vivenciar e trocar ideias do seu segundo momento da sua pesquisa. Obrigada pelo carinho, pela paciência e pela presteza de estar conosco. Muito obrigada mesmo. Sinta-se em casa e que possamos, sim, fortalecer e ampliar essa parceria que se inicia aqui. Obrigada, professor. Lúcio, desculpa, Mariângela, entrei aí. Lúcio, você gostaria de falar alguma coisa como coordenador? Sim, não, é só agradecer mais uma vez ao professor Dorian, à professora Railma, e Sheila e Mariângela que organizaram o evento, agradecer a presença dos alunos, que muito nos deixa assim, morrendo de saudade de todos, do nosso corredor, né? A gente anda lá, eu ando lá no corredor muito vazio, dá uma tristeza gigante, profunda, espero que a gente encontre em breve. Obrigado, professor, mais uma vez. Minha vez, posso falar, Railma? Gente, professoras, professores, alunas, eu queria agradecer muito essa oportunidade. Eu tenho um carinho muito grande pelo Unimontes. Tem a Railma, que é uma querida do coração e que é uma grande ponte, uma ponte muito especial para Montes Claros e para Unimontes em especial, né? Então, e esse espaço que a gente teve aqui, eu acho que assim, ampliou ainda mais essa minha relação com a Unimontes, assim, deu para perceber o quanto esse é um espaço, uma universidade, rica em pessoas, em ótimos pesquisadores, porque a conversa, o debate foi
maravilhoso. Eu fiz várias anotações aqui seja para mim o próximo para o próximo questionário que eu vou fazer em agosto, seja para algumas das análises que eu vou desenvolver. E esse debate também mostrou enfim, um espaço extremamente agradável, né? Eu confesso que eu estou sentindo falta de não poder ir para o mercado, né, municipal, e comer a carne do sol, que eu sei que seria ótimo se eu estivesse aí presente. Se esse evento fosse presencial, eu sei que a gente faria isso agora. Então, então quero agradecer novamente a essa oportunidade. Espero que a gente possa repetir isso, seja online e, sobretudo, presencialmente. Muito obrigado. Então, eu gostaria imensamente de agradecer antes os professores do nosso departamento, a professora Idalécia, Mariângela e Sheila, pela contribuição, né, as valiosíssimas contribuições, o professor Lúcio, coordenador do curso, que ajudou também na efetivação do evento, Bruno, Daniel, a professora Cláudia Luz, a professora Andréa Narciso, coordenadora do programa de pós-graduação em desenvolvimento social, Giancarlo, a professora Maria da Luz, né, são alguns dos nossos professores que estão aqui hoje, e principalmente os nossos acadêmicos, né, que estão acompanhando desde o início, atentos, observando quais seriam os seus passos na construção dos projetos de monografia, do TCC, da iniciação científica. Então, são diversas perspectivas de trabalho na área política e na área da sociologia e da antropologia que a gente reportou nesse debate dessa